90 e desde então ele vem crescendo cada vez mais. E ele é muito utilizado hoje em dia em algumas áreas que estão em crescente, como é a parte da inteligência artificial. E por que essa matéria vai abordar essa linguagem, né, o Python? Porque além de ela ser clara e intuitiva, então isso é bom para quem está começando a programar agora, ela também é robusta. O que isso indica? Indica que a gente vai conseguir criar soluções para problemas complexos. Tá? Ela é vasta de diversas bibliotecas que nos auxiliam, então, a conseguir solucionar até mesmo um problema com Big Data, com inteligência artificial. Por isso que essa matéria a gente vai abordar principalmente o Python. Então, nós vamos partir desde declaração de variáveis até conseguir chegar na manipulação de dados, que é uma parte mais avançada, que é uma parte que a gente consegue, então, mexer com a questão da ciência dos dados. A gente vai ao quadro, pois eu trouxe alguns tópicos do porquê é importante nós estudarmos o Python. Primeiro, como eu já disse anteriormente, é uma linguagem simples. Você vai ver que o Python, a gente tem algumas características neles que as outras linguagens não têm. E isso deixa ele simples. Como, por exemplo, a questão da indentação. No Python, nós não temos delimitadores. A gente só tem na questão a indentação. Para quem já programa, pode ser um pouco estranho pensar nisso, mas você vai ver que o código fica muito mais claro, tá? É uma das vertentes do Python, essa clareza no código. O Python também pode ser utilizado no desenvolvimento web, tá? Então ele pode estar ali inserido em alguns tipos de aplicações para desenvolvimento web. Na inteligência artificial, é interessante que o Python está muito em evidência hoje em dia por esse ponto aqui, a inteligência artificial. Nós conseguimos criar redes neurais através de Python. E pode parecer que é algo distante, mas não. Com certas bibliotecas já prontas, a inteligência artificial fica muito mais clara, fica fácil da gente realizar uma com o Python. Temos também a parte de computação gráfica, que o Python existe bibliotecas para isso, e além do Big Data, que é a ciência dos dados, a gente manipular uma quantidade grande de dados. Você viu como o Python é importante? A gente tem, então, o Python como a linguagem principal dessa matéria e ela vai englobar diversos pontos, tá? Então, você vai ver que o Python, ele vai começar lá na declaração de variáveis, a gente vai ver algumas bibliotecas que nos ajudam, então, a manipular dados. A gente vai, então, partir de uma situação geradora de aprendizagem no qual você está buscando um emprego. E para esse emprego, a linguagem que foi pedida inicialmente é Python. Será que com essa aula de hoje você vai conseguir passar nos testes? Serão feitos 3 testes para você conseguir um emprego. E no final, então, desses testes, a gente vai saber se você foi ou não qualificado para aquela vaga de emprego. A linguagem Python. Nós vamos começar então falando, tá, sobre algumas características do Python. Vamos ao quadro. O Python é uma linguagem interpretada. A linguagem C, por exemplo, é uma linguagem compilada. Então ele tem um compilador que vai ler o código e conseguir traduzir. Já o Python não, o Python tem interpretador, tá? Então é um pouco diferente, mas para o programador em si, a essência é a mesma. A gente vai fazer um código, né, executá-lo e no final nós teremos uma saída. O Python ele possui tipagem dinâmica e forte. O que é a tipagem dinâmica e forte? A tipagem dinâmica é quando a linguagem escolhe o tipo para aquela variável, para aquele objeto, tá? Então, diferente do C, que nós declaramos qual é a variável, né, qual é o seu tipo, no Python não, a gente tem essa tipagem dinâmica. E por quê que ela é forte? Porque ela não realiza conversões automaticamente. Então, se você definir uma variável como inteiro, se você quiser fazer uma operação de uma string ali em cima, ela não vai deixar, tá? Então, por isso que ela tem a tipagem dinâmica e forte. Ela usa da indentação como forma de definição de blocos de código. Essa é uma das partes mais importantes para essa aula de hoje. Se você não utilizar a indentação correta, o Python não vai conseguir ler seu programa, tá? Ele vai interpretar erroneamente. Então, é muito importante que você seja um programador, neste caso, cuidadoso com a indentação. Quando a gente trabalhava com linguagens do tipo C, a gente não precisava ter esse cuidado. Agora, no Python, a gente precisa. E ele possui muitas bibliotecas, por isso, da robustez
desta linguagem, tá? Nós temos bibliotecas desde para fazer um desenho em computação gráfica, até mesmo para criar redes neurais. Mas eu quero dar um pouco mais de ênfase à indentação. Muitas vezes, quando a gente programa em C, em Java, a gente pode fazer tudo na mesma linha. Quando eu falo indentação, é a gente fazer recuos no código, tá bem? Só esclarecendo. Quando a gente tem, então, essa questão da indentação, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer recuos no código. Então, se você tiver uma linha que estiver recuada em Python, ele vai entender como outro bloco de código, tá? Então, é importante que você tome esse cuidado para criar o seu código, tá? Quando você estiver desenvolvendo, você vai ver que algumas funcionalidades necessitam desse recuo, outras não. Então, ao longo da aula, você vai descobrindo como usar a indentação, como essa questão de particionar o código. A gente vai ao quadro, pois eu trouxe aqui duas imagens, né? A primeira e, no caso, a segunda, que são os softwares que a gente vai utilizar nesta aula. A primeira não é nem o software, é a instalação do Python em si, tá? Então, nessa questão, você vai ter que sempre baixar o Python, caso você utilize principalmente o sistema operacional Windows. Você tem que fazer primeiro o download do Python para depois conseguir instalar qualquer outro tipo de interpretador. Mas dentro do nosso Python, ele já tem um leitor de script que a gente consegue fazer alguns desenvolvimentos ali dentro. Só que como interpretador principal, eu escolhi o PyCharm, que é o que está representado na imagem 2, porque ele traz uma estrutura mais agradável, tá? Então, você vai ver que ele tem um autocomplete, o erro aparece mais especificamente, ele é mais agradável de se usar. Então, a gente vai utilizar o PyCharm como no caso, interpretador oficial aqui para nossa matéria, tá? Mas se você instalar somente o PyCharm na sua máquina, não vai funcionar. Tem que instalar o Python primeiro, tá? Então, você tem que instalar os dois para a gente conseguir prosseguir na nossa aula. Agora a gente vai falar sobre um tipo de elemento, né, do Python, que é muito importante, e ele é importante em todas as linguagens, que são as variáveis. As variáveis nada mais são que nomes que nós damos para alocar algum valor, tá bem? Então, esse é o tipo de variável, mas o Python ele tem uma diferenciação de algumas linguagens. A gente vai ao quadro, porque a variável em Python, ela tem a seguinte característica: nome igual a valor. Reparem que tá faltando algo aqui, não tá? Para quem já sabe programar em C, tá faltando o quê? O tipo. Em Python, a gente não declara o tipo da variável, tá? O interpretador, ele vai alocar essa variável de acordo com o valor que for adicionado aqui, tá? Então, o que é uma variável? É um nome que a gente se refere a algum valor. Para referir a algum valor, para dar esse valor à nossa variável, a gente utiliza o sinal de igual. Então, o nosso sinal de igual vai servir para a gente atribuir valor. Não é necessário declarar o tipo da variável, tá? Então, isso é muito importante para quem já está acostumado a programar em C, em Java, a gente não precisa declarar. Por exemplo, a gente vai colocar aqui que A é igual a 10. Caso você tivesse acostumado a outra linguagem, você ia colocar aqui que A é int. No Python a gente não tem essa necessidade. Possuem para a gente declarar o nome, então, eles podem possuir caracteres alfanuméricos e o caractere underscore, que também é conhecido ali, tá? Então, a gente pode usar esses caracteres para declarar a variável. As variáveis não podem começar com os valores numéricos, tá? Então, eu não posso ter um A como nome de variável. E em Python, tudo é objeto. Isso é importante a gente falar. Por quê? Porque quando a gente declara uma variável em C, ela é estática. Se eu declarei ela como int, ela vai ser int e a gente não vai conseguir fazer algumas operações sobre elas. No caso, em Python, não. Ela é um objeto, então a gente consegue fazer operações sobre essa linguagem, tá bem? Então, isso ajuda bastante a gente a fazer alguns programas mais complexos e também auxilia ali na facilidade do código. A gente vai ao quadro, pois a gente vai entender mais sobre os tipos de dados em Python. Então, a gente já conheceu as variáveis, né? E esses tipos de variáveis podem ser do int, float, bool, complex e str. O que é cada uma delas? Como eu disse, você não vai declarar
que determinada variável é do tipo inteiro, do tipo float. No entanto, o interpretador vai fazer isso sozinho. Então, se você colocar, por exemplo, o número 6 para uma variável, ele vai saber que aquele tipo de variável é do tipo inteiro. O float é um ponto flutuante. Repare, então, que a gente usa o ponto para representar esses valores. O booleano são a questão das variáveis do tipo verdadeiro e falso, no caso aqui a gente especifica como true e false. E o complexo é números complexos, muito usados principalmente na engenharia, tá? Que é aquela questão da gente ter o i, que representa esse número complexo. E o STR são as nossas... As nossas strings, tá? É uma sequência de caractere e ela é imutável, a gente não pode alterar. Repara que a gente sempre tem que colocar ela sempre aspas. Aspas simples ou aspas duplas, não fará diferença. Temos alguns operadores que a gente pode aplicar sobre aquelas variáveis: o soma, o subtração, o multiplicação, o divisão e o exponenciação, sendo que no exponenciação é da seguinte forma: x elevado a y. Então, até aqui acredito que está tranquilo. A gente viu que é variável e a gente pode somar dois valores, subtrair, multiplicar e dividir, tá bem? Então, essa questão dessa iniciação em Python é basicamente isso. A gente viu que é variável, vimos então quais tipos dessas variáveis e também algumas operações ali básicas, né, de conta matemática, multiplicação, divisão, soma e subtração. Existem algumas funções já pré-prontas que nos auxiliam dentro do Python, tá? Que é aquela questão da gente conseguir entrar com um valor, mostrar determinado valor para o nosso usuário, tá? Então, tudo isso são funções pré-prontas. E no Python, elas são as seguintes. Aqui nós temos a função print, tá? Que no caso, ela vai imprimir os argumentos passados. Como que a gente funciona a função print? Aqui dentro dos nossos parênteses, a gente tem que colocar os valores, tá? Entre aspas, seja simples ou seja duplas. No input, vai ser a entrada de valores. Então, nós vamos ter os valores sendo adicionados pelo usuário, pela entrada de dados a partir de teclados. Aqui dentro também, a gente pode ter um texto para fazer essa pedida do valor, tá? E temos também o type, que mostra o tipo de dado. Então, dentro aqui do parênteses do type, o que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar uma variável ali dentro, ou um objeto, que vai fazer o quê? Que vai ser apresentado esse valor. Essas funções, elas são básicas, tá? Por quê? Porque elas são utilizadas em basicamente todas as linguagens, visto que a gente necessita da entrada de valores, mostrar os resultados ou fazer algum pedido para o nosso usuário e também analisar qual é o tipo daquela variável. Voltamos então, a gente teve um probleminha técnico, mas a gente resolveu, tá? E agora a gente vai ao quadro analisar qual que é a nossa primeira situação problema. O primeiro teste que você vai realizar para conseguir aquela vaga de emprego consiste em mostrar que você sabe utilizar a linguagem Python. Apresente comandos simples, como o famoso Olá Mundo e também contas, né, operações simples de matemática. Essa SP, então, é mais para você apresentar que realmente você sabe manipular a linguagem, tá? Que você sabe a importância, né, sabe utilizar aquelas funções básicas, sabe declarar uma variável. Então, é esse o contexto que a gente vai utilizar. Para isso, eu vou utilizar o meu computador. E antes de iniciar fazendo toda a programação, eu vou mostrar para você que a gente consegue utilizar tanto o idle, tá? Quanto também o PyCharm. Então, deixa eu achar eles aqui.
Aqui, tá vendo que tem o símbolo do PyCharm? Do idle? Eu vou abrir ele, tá? Eu vou programar aqui primeiro. Quando você abre o idle, o que vai aparecer? Vai aparecer o modo interativo. Esse modo interativo, você vai fazer a função ali, né? Você vai mostrar para ele alguma funcionalidade e ele já vai resolver. Vou dar um exemplo. Print. Olá, mundo. O que eu fiz aqui? Eu utilizei a função print, que é aquela função de imprimir os argumentos, escrevi uma mensagem dentro dessa função. Reparem que a mensagem ela está entre aspas, tá? Ela está entre aspas simples, mas ela também poderia estar entre aspas duplas. E eu vou dar um enter. Reparem que ele já escreveu Olá Mundo, tá? Então, aqui é um modo interativo, é um modo que a gente... é um modo rápido, tá? A gente não tem aquela questão de um script feito. Eu vou fazer mais um exemplo para você ver como o Python é simples. Se eu colocar 9 mais 10... ele já aparece 19. Você viu que eu não declarei nenhuma variável, eu não fiz nada, não tive que fazer nenhum tipo de atribuição, ele já dá o meu resultado. E se eu fizesse S, recebe 9 mais 10. Dei Enter, ele não resolveu. Por quê? Porque o que eu fiz aqui foi só atribuir esse valor da soma à minha variável S. Mas e se eu der um print S? Vai aparecer 19. Reparem que nesse print S eu não coloquei entre aspas. Por quê? Porque eu quero saber o valor da minha variável e não escrever S na tela. Se eu quisesse escrever S na tela, eu colocaria entre aspas, tá? Agora eu vou colocar, eu vou pedir a minha idade, tá? Eu vou pedir meu nome e a minha idade e vou printar depois. Então eu vou pegar vou criar uma variável chamada nome, vou dar um input, vou escrever um input aqui. O que é essa função input? Essa função input é pra gente adicionar valores, né? Então, é a entrada de dados a partir do teclado. Eu vou colocar qual é o seu nome. Então, reparem aqui que eu pedi o nome. Eu não coloquei nenhum valor após o input, tá vendo? Eu só coloquei essa chamada, esse valor que vai aparecer para a pessoa. Mas reparem que eu não coloquei nenhum tipo de variável, tá? Porque o que a gente vai pegar no input vai vir direto para nome. E depois de nome, agora eu vou escrever Vanessa, tá? Eu vou, então, dar um print em nome. Vanessa, tá vendo? Então a gente vai fazendo esse modo interativo. Esse modo interativo não é muito interessante, tá? É mais para você testar alguma funcionalidade, mas o interessante mesmo é a gente utilizar esse aqui, ó. A gente vai em File, tá vendo? New File. Daí ele vai abrir uma nova, uma tela em branco, né? Como se fosse um editor de texto. E aqui você vai escrever, ó, nome, recebe, input, nome. Além do nome, eu também vou pedir a minha idade, ó. Idade, recebe, input, idade. Tá vendo? Aqui, então, eu vou pedir meu nome e minha idade. E além disso, eu vou printar depois, ó. Print, nome, idade. Reparem, então, que eu vou pedir os nomes e depois eu vou fazer o print. Mas reparem que eu já dei Enter, eu já até pulei linha e ele não fez nenhuma requisição. Por quê? Porque agora, como eu estou fazendo um script, eu tenho que rodar esse código. Por isso que a gente vai vir em Run, tá? Run Model. Daí você dá um OK aqui. Tá? Vai escolher uma pasta qualquer para você salvar. Colocar um nome. E ele vai rodar onde? Ele vai rodar aqui no meu modo interativo. Então, eu vou colocar Vanessa, idade, obviamente que eu tenho 18 anos, e ele vai mostrar meu nome, que eu esqueci do A ali, digitando um pouco rápido, e a idade. Essa foi uma parte do interativo. Agora, eu vou mostrar para você como utilizar o PyCharm. O PyCharm, ele
você vai ver que a interface dele é um pouco mais agradável, ele vai ter um autocomplete ali, quando você colocar uma aspas, ele já vai fechar, tá? Então, quando você abrir o PyCharm pela primeira vez, ele vai ter essa cara. Aí você vai criar um novo projeto, tá? Esse novo projeto, eu aconselho que para cada aula você crie um projeto. Eu vou criar o meu aqui, ó, aula 1, ok? Eu vou dar um create. E ele vai criar, obviamente você vai escolher a pasta que melhor cabe no seu diretório. E ele vai, então, abrir aqui e criar o nosso projeto, tá? Vamos esperar ele abrir. Aqui ele abriu, ó. Do lado, a gente tem criado um projeto. O que a gente vai fazer? Com o botão direito, você vai vir em New e vai dar um Python File, tá? Não pode escrever novo arquivo, tem que ser Python File. Você vai dar um nome para ele. Eu vou colocar SP1. Tá? Aí eu vou, só pra gente reduzir o tempo aqui, já que eu vou fazer o mesmo código, eu vou dar novamente, ó. Deixa eu aumentar o código. Vou dar um nome que recebe input. Ó, eu abri, né, uma aspas duplas, ele autocompletou. Então o PyCharm me ajuda bastante a gente nisso, tá? Nome. Eu vou dar só um print. Nome. E como que a gente faz pra rodar esse código, né? A gente vai vir aqui, ó, na barra dele, vai achar run, tá? E vai clicar aqui. A primeira vez que você vai rodar um arquivo, ele vai sempre pedir para você selecionar, tá? Então, eu rodei aqui, tá? Ele deu o nome ali, ele pediu o nome. Deixa eu só aumentar aqui. Tá vendo? Eu vou escrever Vanessa. Depois ele vai printar a Vanessa. Com isso, então, você vai conseguir mostrar para a pessoa que está fazendo a entrevista de emprego que você sabe sim manipular o Python, as principais funções, e também sabe muito bem utilizar diversos tipos de plataforma, como foi o caso do Idle, né, que é o que vem instalado com o Python, e também o PyCharm, que é um ótimo interpretador para essa linguagem. Muitas vezes, quando a gente está pensando em resolver algum problema, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa tomar certas decisões, a gente precisa fazer certas comparações. Por quê? Porque nessas comparações a gente consegue, então, decidir se a gente vai ou não executar determinado bloco de código. Tá? Então, essa parte de estruturas condicionais e de repetição, elas são extremamente importantes. Por quê? Porque dificilmente você vai fazer um código que não vai ter alguma dessas estruturas. Mas para que a gente conheça melhor essas estruturas, a gente vai ao quadro, pois a gente precisa entender os operadores. Nós temos, então, alguns operadores aqui descritos. O menor, tá? Que é simbolizado pelo símbolo de menor mesmo, menor e igual. Reparem aqui que nós temos a presença do símbolo de igualdade. Temos o maior é o igual. Aqui é importante, quando nós queremos comparar a igualdade de dois elementos, nós utilizamos dois iguais, tá? E diferente, então, que é o ponto de exclamação igual. Além desses operadores, nós também temos que conhecer os operadores lógicos, porque muitas vezes é preciso negar alguma condição ou combinar duas ou mais condições, e por isso que nós temos que compreender esses tipos de operadores, que são eles. Nós temos então aqui uma condição, né, P, e uma condição Q. E temos os seguintes operadores: o AND, que também que no caso é o E, o OR, que é o ou o NOT, que é a negação. Quando que a gente vai ter, então, verdadeiro para o E, para o AND? Quando o resultado é verdadeiro para as duas condições. Fora isso, é falso. Então, reparem aqui que somente nesta linha eu tenho que que a minha solução daqui seria verdadeira. O ou já é diferente. O resultado é verdade se pelo menos uma das condições for verdadeiras. Então, reparem aqui que no ou nós temos 3 condições verdadeiras. Por quê? Porque ou P ou Q eram verdades. Se as duas forem falsas, aí sim P
ou que seriam falsos. E o not? O not é sempre ao contrário. Então, se o meu P, por exemplo, for falso, ele vai, for verdade, ele vai ser falso e assim por diante. Então, é somente a negação. Entendendo esses comparadores e também a combinação entre valores, a gente vai conseguir, então, entender melhor a nossa primeira estrutura condicional, que é o if. O if nada mais é do que a gente ter que fazer parte do bloco separadamente se determinada condição for verdadeira. Você viu que eu usei a palavra se determinada condição for verdadeira. Então, quando você pensar em se, você vai pensar em if. A gente vai ao quadro. O if nada mais é, então, descrito dessa maneira em Python. Nós temos declaração, né, mostrando o if. A condição é aqui dentro que você vai colocar qual é o termo para que a gente entre no bloco de código. E reparem os dois pontos. Depois dos dois pontos, você vai colocar todo o bloco de código dentro do nosso if. E reparem que ele tem o quê? Ele tem um recuo, tá? Esse recuo é importante, porque aqui a gente está mostrando, então, que a indentação ela está acontecendo e esse bloco de códigos pertence ao if e não às demais instruções, tá? E depois que você acabar o if, você continua, então, com as demais instruções que não estão indentadas. Nós podemos também, caso seja necessário que exista um comportamento específico, se a condição também for falsa, a gente cria, então, um else. Então, o if, se a condição for verdadeira, ela vai entrar no bloco de códigos. Vamos supor, então, que eu tenha que fazer um bloco de códigos específico se aquela condição for falsa. Então, eu crio um else. Repare que ele não tem condição, tá? Ele sempre vai ser a falsidade do if. E nós temos os blocos de códigos, então, indentados. Da mesma forma, terminou esses blocos de código, a gente faz o quê? A instrução não indentada e continua os blocos assim, tá? A gente pode também encadear alguns ifs, tá? Caso haja uma condição alternativa que precisa ser verificada, a gente pode fazer a indentação. E para isso nós utilizamos o else. O else, então, é quando eu tenho mais condições, tá? Então, repare que primeiro eu utilizo o if, a condição, isso é o bloco de código. Depois eu vou para uma segunda condição, aí eu não uso o if novamente, eu uso if. Segunda condição, são os blocos de código. E assim sucessivamente até eu conseguir sanar aquele meu problema. E por último, o else que fecha esse if aqui. Reparem sempre na indentação, sempre com dois códigos e depois o recuo. Isso é muito importante. Tá bem? A gente, então, teve até aqui essa parte dos condicionais. Você viu que a gente pode ter um condicional sozinho, que é o if, que a gente só vai fazer um bloco de código para aquilo que for verdadeiro. Caso tenha o falso também, a gente usa o else. E ali a gente pode também utilizar vários ifs, que são, no caso, o encadeado. A gente consegue fazer vários valores ali, várias verificações de determinadas condições. Além dessas estruturas condicionais, muitas vezes para conseguir solucionar um problema, nós precisamos de algum tipo de repetição, tá? Essa repetição muitas vezes auxilia a gente a resolver alguns problemas que necessitam desse tipo de laço. E nisso a gente tem o for. A gente vai ao quadro. Para declarar um for em Python, então, ele tem as seguintes características: for, a variável, tá? In e a sequência que deve ser seguida. E, obviamente, o bloco de código que vai ser parte do laço, que vai ser parte do nosso for. Aqui eu trouxe um exemplo. Nós temos, então, a declaração do for, a nossa variável, tá? Que é a variável, então, que vai sofrer, né, a variação. E aqui a sequência que a gente vai seguir. Reparem que eu usei range, abre parênteses, 10, fecha parênteses. O range nada mais é do que uma função que produz uma sequência de números gerados, uma sequência de números inteiros, tá? Que são gerados. E o seu parâmetro, esse valor que vai aqui dentro do abre e fecha parênteses, é o valor que ele vai percorrer. Ok? Então, a gente tem essa grafia aqui para o for. E reparem que dentro do for, como bloco de código, eu tenho um print. Tá? Um print i, o end é só para o end abre e fecha aspas, é só para dar um
um espaço entre os valores. E o que nós temos aqui? Nós temos, então, printados os valores de 0 a 9. Mas, professora, eu queria que chegasse até a 10. No for, o que acontece? O laço vai até... ele não abrange o valor que é sugerido ali, vamos supor o 10. Então, ele vai de 0, porque a nossa variável aqui sempre inicia em 0, e nós vamos percorrendo até chegar a 10. Então, reparem que ele fez sim 10 valores, tá? Ele printou 10 valores, mas ele não chegou ao valor 10. Nós temos mais uma condição, que no caso, que é uma estrutura de repetição, que é o while. O while ele tem uma diferença do for. Quando a gente não sabe quantas vezes vamos executar determinado código, a gente pode então utilizar o while. Por quê? Porque o while ele tem uma condição e ele só vai fazer os seus blocos de comando se essa condição for verdadeira. É como se fosse um if com laço, tá? Então, se você precisar decidir algo para entrar naquele laço, você vai usar o while. E o while, como que a gente declara? While, tá? A condição, 2 pontos, um bloco de código indentado e as instruções não indentadas depois que a gente terminar o bloco. A gente, então, tem que saber essa diferenciação muito certa, tá? Por quê? Porque o if, então, o for, a gente vai ter aquele número certo de entradas no laço. Então, a gente vai saber quantas vezes ele vai entrar. Caso você não saiba, pode ser até nenhuma vez entrar naquela quantidade de bloco de códigos, você usa o while. Nós temos um teste 2 para ser resolvido, tá? Vamos ao quadro, então, analisar qual será esse teste. No teste 2, foi pedido que você elabore um script para o cálculo do salário, sendo requisitada ao usuário a porcentagem de imposto para o cálculo. Neste caso, você vai definir nesse problema que se o usuário não entrar com o valor desse imposto, você vai assumir que é o maior valor, que é o 27,5%, tá? Daí, os demais valores a gente vai pedir para o usuário. O que nós temos que resolver esse problema, então? A gente tem que pensar em pedir o valor que o usuário recebe, tá? De salário. Pedir também o imposto. Caso ele não digite o imposto, então repare, se ele não digitar o imposto, a gente assume que é 27%, se não, a gente utiliza o imposto passado. Então, você repare que só da gente pensar no problema, a gente já viu quais estruturas a gente vai utilizar. Eu vou no meu computador para a gente resolver essa SP. Para que fique bem claro, a gente vai utilizar o PyCharm e eu vou fazer aqui com você, eu vou abrir novamente mais um arquivo de Python, tá? Então, você vai vir sobre o seu projeto, botão direito, New Python File. E você vai escrever o nome dele. Vou escrever SP2. Vou dar um Enter, vai abrir aqui minha SP2. Aí eu vou começar a fazer o meu código. O que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro eu tenho que requisitar o valor do salário do meu cliente, do meu usuário. Então eu vou ter a minha variável salário, que eu vou declarar como int, e já vou explicar esse int para você. Input salário. O que eu fiz aqui? Eu declarei a variável salário e essa variável salário vai receber o que o meu usuário digitar. Mas eu usei uma função nova, ó, o int. O int ele vai pegar o que foi digitado pelo meu usuário e transformar em um inteiro. Por que eu fiz isso? Porque, no caso, quando a gente pega algo do nosso teclado, isso vem sempre como string. Se for só para você apresentar, como eu fiz idade 18, não tem problema, porque eu não preciso fazer alguma manipulação com operadores, tá? Mas se eu precisar fazer uma manipulação, isso será necessário. Depois de salário, eu vou escrever aqui a minha segunda variável, que é imposto, ok? E vou escrever um outro input. E qual é o valor do imposto? Imposto. Reparem
que aqui eu não usei nenhum tipo de função que modifica. Por quê? Porque eu vou modificar ele mais adiante. Você vai entender o porquê. Depois da gente declarar, eu vou ter que fazer a análise, então. Eu vou colocar if not imposto. O que isso quer dizer? Quer dizer que, então, se eu não tiver nada no meu imposto não foi... eu tiver um falso ali dentro, né? Ele não foi atribuído nada. O que eu vou fazer? Eu vou declarar, então, que imposto foi igual a 27,5%. Então, eu fiz essa declaração. Reparem na indentação. Ele fez sozinho. Só de eu ter colocado os 2 pontos, ele já deu esse recuo aqui. Agora, e se o meu usuário digitar o imposto, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um else, tá? Aqui, agora, eu vou colocar o imposto. Vai receber float, imposto. Por que eu fiz isso? Porque aqui o meu usuário digitou, então eu preciso fazer essa conversão. Eu não podia fazer essa conversão aqui, visto que eu precisava fazer essa comparação, tá? Então, por isso que eu acabei colocando. Eu coloquei float porque o nosso usuário pode digitar 10,5%, por exemplo, ok? Aí eu vou fazer a minha conta de salário. Reparem que eu já voltei do meu recuo, ó. Ele até, o PyCharm, ele até indica que eu continue aqui, mas não, eu vou sair do else. Eu quero que faça isso fora do else, eu quero que faça para qualquer valor. Então, eu vou colocar salário, eu vou criar uma nova variável, vou colocar salário é menos salário vezes imposto vezes 0,01. O que eu fiz aqui? Eu fiz a conta para fazer o cálculo do salário. Então, eu peguei o meu valor integral e tirei dele multiplicado pelo imposto. Esse 0,01 é para a gente fazer a porcentagem, tá? E vou dar um print no valor do meu salário. Então, salário. Vou compilar aqui. Como eu criei um novo arquivo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que vir aqui em Run, tá? E dar Run novamente. E escolher, ó. Vou escolher SP2. Ele deu um erro, tá? Eu acredito que seja... é porque eu usei vírgula, perdão. É ponto. Vou compilar aqui. Ele pediu o meu salário, ó. Eu vou colocar que é 1.000. O meu imposto, eu vou colocar que é 10. Então, 900. E se eu não colocar nada? Vamos lá, 1.000. Eu vou dar um Enter. Daí, ele já faz o desconto de acordo com 27,5%. Tá bem? Então, essa foi a solução da nossa SP2. Eu trouxe um exercício de fixação para que você compreenda, né, e também assimile alguns dos conteúdos que a gente viu até agora. É um exercício bem facinho de verdadeiro e falso, só para ver se você compreendeu tudo mesmo. Vamos ao quadro. Então, a gente vai marcar V para verdadeiro e F para falso. O Python só pode ser utilizado para aplicações de inteligência artificial. Para declarar variáveis em Python, não é necessário declarar o seu tipo. E Python é uma linguagem que não utiliza delimitadores. E por esse motivo, o seu código é confuso. Eu vou dar um minutinho para você pensar na resposta. Caso você tenha alguma dúvida, mande no chat, tá? E a gente volta, então, daqui a pouco com a solução desse problema. E também, se tiver alguma dúvida eu volto respondendo.
nenhuma dúvida, então eu vou agora ao quadro só para resolver aquela questão que eu deixei anteriormente. A primeira afirmativa fala que o Python só pode ser utilizado para aplicações de inteligência artificial. É falsa. Eu comentei com você no começo da aula que o Python ele é muito robusto, então ele resolve diversos tipos de problemas de diversas áreas, sendo a inteligência artificial uma delas. Para declarar variáveis em Python não é necessário declarar o seu tipo. Isso é verdade. Tá? Então, a gente não precisa colocar ali se ela é inteira, se ela é do tipo float, do tipo bool, tá? Isso o interpretador faz sozinho. E Python é uma linguagem que não utiliza delimitadores e, por este motivo, seu código é confuso. Ela é falsa. Talvez você que já conheça a programação um pouco, possa estar achando o Python um pouco confuso, sem a falta, né, por exemplo, do abre e fecha chaves. No entanto, uma das suas vertentes é ser simples, porque a indentação traz essa clareza visual. Então, é por isso que a gente fala que o Python ele não é confuso, e sim muito simples e claro. Funções. Quando a gente fala em função, a gente pensa em pegar um programa e fazer blocos dele. Tá? A função ela é muito importante porque ela vai nos auxiliar a pegar um problema muito grande e subdividir ele em problemas pequenos. E isso é até um tipo de conceito que a gente chama de dividir para conquistar. A função, além de nos ajudar nessa questão de dividir o nosso problema em pequenos problemas, nos ajuda também, muitas vezes, em fazer manutenção, visto que o nosso código fica muito mais claro, tá? Então, a função, ela tem uma característica muito importante da gente conseguir blocar o nosso código. Então, a função tem essas características. E a gente vai ao quadro agora, porque a gente vai entender um pouco das funções built-ins, que são funções já nativas do Python. Esses tipos de funções, elas já vêm com o Python, você não precisa instalar nenhum tipo de bibliotecas. A gente até usou algumas na aula hoje, e eu vou falar com você de alguma delas aqui. A int ela vai pegar o valor que for passado pelo parâmetro dela e vai transformá-lo, no caso, num tipo inteiro. O float vai pegar, então, esse valor e transformar num float. O range vai dar uma sequência, então, de valores inteiros para você. O sum vai fazer uma soma. Então, reparem que muitas vezes a gente não precisa nem utilizar a função soma. A gente já tem uma função que faz isso pra gente. O bool vai retornar um booleano. O tipo vai mostrar qual é o tipo daquela variável. O poll aqui, ele faz a questão da exponenciação. O max, ele vai devolver o maior elemento, né, de uma lista. O print, a gente já viu, é essa questão da gente mostrar o valor para o usuário, né, na tela. Temos também o len, que no caso a gente vê o comprimento de um objeto, e o list que vai retornar uma lista. E o set que vai setar algum elemento. Então a gente tem todas essas funções que já são nativas do Python, que são funções que a gente não precisa declarar nada. A gente já pode usar o soma. Você até pode criar uma variável, fazer a soma e atribuir ali dentro. Mas, no entanto, se você pegar a soma, usar aquela função soma que eu mostrei anteriormente, ele já vai retornar um valor para você dos determinados valores. Você não precisa nem colocar somente 2, você pode colocar N valores ali dentro. Então, essas funções, elas estão para nos ajudar. E como que eu faço para conhecer todas elas? Na documentação do Python tem. E é interessante que às vezes você, obviamente, conhecer todas fica um pouco difícil, mas às vezes você tem alguma funcionalidade que é simples, você pode pensar, talvez esse tipo de função já exista. E daí é só procurar, que às vezes você vai encontrar aquela função já realizada e você não precisa reinventar a roda. No entanto, muitas vezes a gente precisa de funcionalidades específicas, e para isso tem as funções. A função, então, é um bloco de código que realiza tarefas que normalmente precisam ser executadas diversas vezes dentro da aplicação. Quando você tiver, então, um bloco de código que ocorre N vezes, você, então, cria uma função para aquilo. E como que eu crio uma função dentro de Python? A gente utiliza a palavra reservada def. Então, toda vez que você vê def, você vai pensar que aquilo é uma função. Depois de você escrever def, você vai escrever o nome da sua função, vai colocar os argumentos, então vai colocar os seus parâmetros, 2 pontos e o código. Obviamente que o código não vai ter um recuo. Além disso, nós podemos também ter um retorno, tá? O retorno, então, vai muitas vezes retornar esse valor
o valor final da função, mas, no entanto, o retorno é opcional. Eu trouxe um exemplo aqui no quadro para a gente analisar, então, um pouco das funções. O que a gente pode ver nesse código aqui? Que isso daqui, essas 3 linhas, são uma função, e uma função de soma. Reparem que essa soma foi criada pelo usuário, tá? E onde começa o meu código? Meu código começa executando por aqui. Reparem que no Python a gente não tem o main, que é tão utilizado. A gente vai até ver o main mais adiante. No entanto, a gente não precisa do main para declarar todas, para chamar as novas funções e tudo mais, para dar aquele start. Aqui a gente não necessita, tá? A indentação faz isso. Então, o primeiro elemento que vai ser chamado vai ser este daqui, que é, então, digitar um valor para A. O segundo, a gente vai digitar um valor para B. O terceiro, a gente vai digitar um valor para C. Reparem que depois da gente conseguir pegar esses 3 valores, nós vamos para o S, que vai receber soma A e B. O que acontece nesse caso? Quando ele chamar soma, o meu código vai dar um pulo, ele vai dar um salto e vai executar o que está na minha função. Depois que ele executou na minha função, ele vai fazer o quê? Ele vai dar um return, então ele vai pegar esse valor que foi calculado aqui dentro e vai voltar e vai colocar em S. Aí ele vai dar um print, tá? Com o S aqui apresentado. E assim ele vai fazer toda vez que ele chamar a minha função. Ele vai dar esse jump, ele vai dar esse pulo e vai executar o código daquele valor. Reparem, então, que nesse código que eu trouxe no quadro, a gente fez o quê? A gente deu vários retornos, a gente voltou várias vezes para aquela funcionalidade. Então, se você tiver um código que se repete N vezes, você cria uma função, que isso dá muita clareza ao código, você viu? A gente se a gente fosse criar uma função soma, toda vez que a gente chamou ela, a gente ia criar 3 vezes o mesmo bloco de código. E a função vem para isso, para a gente fazer esse reuso do código, para que a gente não tenha, então, desperdício, né, de trabalho e de tempo, visto que codificar muitas vezes é algo que leva muito tempo. Então, a função a gente consegue quebrar o nosso código em blocos. Vamos ao quadro, porque eu trouxe também a questão do escopo. Isso é importantíssimo. A gente tem que entender a questão do escopo, porque quando nós criamos variáveis, muitas vezes a gente se confunde, tá? E nós temos 2 tipos de escopo. O ambiente, que é externo à função, então que nós chamamos ele de global, e também um ambiente interno à função, que é chamado de local. O que isso indica? Indica que quando nós tivermos, então, um objeto criado externo à função, eu posso usar ele em todo o meu código. Portanto, se eu criei um objeto, uma variável fora da minha função, eu posso usá-la em qualquer ponto do meu código. No entanto, se eu criar um objeto dentro da minha função interno a ela, ele vai ser local, eu só posso usar ali dentro. Então, quando uma função é chamada, os seus objetos internos e variáveis, elas são criados. E quando a função termina, esses objetos deixam de existir. Tá? Isso é muito interessante. Os valores de retorno também deixam de existir, mas antes eles são atribuídos aos objetos que o chamaram. Para a gente tratar de escopo, eu tenho esse seguinte exemplo. Aonde começa o meu código? Começa aqui, ó, no primeiro recuo. Eu vou dar, então, início ao meu programa e vou atribuir x igual a 10. Aí eu vou printar aqui para ver qual x existe, né? Qual o x global existe fora da função. E o valor dele, no caso, o valor dele aqui seria 10, tá? Por quê? Porque é o valor que eu defini aqui em cima. Após fazer esse print, eu vou chamar estudo escopo. O que o meu código vai fazer? Ele vai dar um salto para def. Aí ele vai fazer a execução. Reparem, então, que ele vai criar um y e vai utilizar esse x vezes 2. Esse x, qual o valor que é? É esse 10, tá? Daí depois ele vai dar 2 prints só para ver qual é o valor, né? Primeiro ele pede o valor de x, aqui seria 10, e depois ele pede o valor de y, que seria 20. Mas vamos supor que eu tivesse, né, anteriormente aqui, x igual a 20. Dentro dessa função, qual seria o meu valor? Seria 20 vezes 2, tá? Então, o meu y varia 40. Mas depois, se eu tivesse mais um print aqui pedindo x, qual seria o meu x? 10. Porque quando finalizou a minha função, o meu x igual a 20 morre e a gente utiliza o x global. Então, essa parte do escopo
é bem interessante a gente saber, porque muitas vezes a gente pode ter variáveis com o mesmo nome, mas essa variável que tem o mesmo nome, de uma variável global, ela é utilizada dentro de função, tá? Então, a função, quando ela terminar, vai morrer aquela variável, eu não vou utilizá-la no código inteiro. A gente tem que, então, entender bem essa parte de escopo para que a gente não cometa, então, gafes ou tente utilizar uma variável que está fora do nosso escopo. Continuando ainda falando sobre funções, nós vamos ver as funções com parâmetros. Eu já até dei um pouco, já até falei sobre essa parte de funções com parâmetros. No entanto, a gente vai ver um pouco mais aprofundado e você vai entender mais alguns tipos de parâmetros. Agora a gente vai ao quadro. Os parâmetros, então, eles representam dados de entradas a serem utilizados pelas funções. E, no caso, eles são opcionais. O que isso indica, então? Indica que se eu preciso passar um dado para aquela função executar o seu bloco de códigos, eu posso passar. No entanto, não é necessário. No caso aqui desse código mesmo, reparem que eu não passei nenhum valor, tá? Eu pedi um valor dentro da função, retornei, mas não pedi nenhum valor ali. Não enviei, né, nenhum valor para essa função. Então, também não tem nenhum problema essa questão de eles serem opcionais. No entanto, nós temos também funções com valores padrões. O parâmetro pode apresentar valores padrões atribuídos na definição da função. Vamos analisar esse código aqui. Então, ele inicia aqui nesse print, ele pede 2 valores e depois ele chama, né, o S vai ser atribuído à soma A e B. Aqui, então, ele vai fazer esse desvio e vai fazer o meu def. O que acontece? Neste caso, a gente está passando o valor A e B para ele. No entanto, reparem que X está recebendo A. No entanto, Y, ao invés de receber B, ele está com o valor que ele próprio definiu, que no caso é igual a 1. Tá? Então, quando a gente fala de valores padrões que são definidos dentro dos parênteses, como está aqui, tá vendo que eu atribuí que Y vai valer igual a 1, eu não precisava passar B. Tá? Por quê? Porque ele vai ser descartado mesmo, ele não vai ser utilizado. Então, o meu R vai ser igual a A mais 1. Por quê? Porque Y está valendo 1. Eu tenho mais alguns tipos de parâmetros, que são os parâmetros nomeados. Os nossos parâmetros convencionais, eles funcionam da seguinte forma. Quando eu chamo a minha função, eu passo eles e eles seguem a mesma ordem. Reparem, o meu A vai valer X, o meu Y vai valer B. Por quê? Porque é a ordem que os parâmetros aparecem, né? Primeiro apareceu o meu A, então eu vou atribuir esse valor ao meu primeiro parâmetro da minha função. E assim por diante, eu posso ter N parâmetros, né? Dessa forma convencional. No entanto, quando eu preciso fazer uma troca, seja para uma função específica, ou seja para algum tipo de problema, eu posso nomeá-los. O que isso indica? Indica, então, que vamos supor que eu tenho um S que recebe soma, ao invés da gente utilizar a ordem que aparecem os parâmetros, eu vou atribuí-los. Então, o meu Y vai ser igual a B e meu X igual a A. Reparem que não é essa a ordem, tá? Era para Y receber A e X B. Por quê? Porque a ordem, no entanto, se eu nomeá-los, vai acontecer o que está dentro do parênteses aqui da soma, tá? Então, reparem que eu estou mudando a ordem. Então, eu faço essa mudança de valores. Pense comigo, até agora a gente viu essa questão bem definida de quantos valores eu posso passar dentro do Python de parâmetros. A gente definiu funções com 2, 3 parâmetros. No entanto, pode ser que você crie uma função, por exemplo, do tipo soma, que utilize N parâmetros, mas eu não sei quantos parâmetros serão passados. Isso é possível em Python, tá? Então, a gente precisa fazer o empacotamento e o desempacotamento de parâmetros. Para isso, nós precisamos utilizar o operador, no caso, o asterisco, tá? Por quê? Porque ele vai informar ao interpretador que a gente tem uma lista que deve ser descompactada. E por quê? Porque, no caso, vamos supor que eu tenho o seguinte código, né? Eu tenho soma, que passa 2 valores, e depois eu tenho um soma que passa 4. O que acontece? Ele vai entender que esses valores fazem parte de uma quantidade, né, de uma lista, e ele, então, não sabe
esses valores exatos. Então, ele não sabe que se vão ser 3, 4, 5 valores. Usando o asterisco, a gente consegue passar uma quantidade ilimitada para elas. Mas é importante que dentro dessa função eu percorra todos esses valores. Por isso que eu uso um for. Por quê? Porque eu consigo percorrer, né? Eu pego aqui valores para a gente percorrer todos eles. Não adianta nada eu ter a passagem de valores, né, de uma quantidade N de parâmetros e eu só utilizar 2 porque eu não percorri todos os outros. Então, a gente tem que ter essa distinção de saber utilizar essas condições para resolver esses problemas. Então, esse é um tipo de empacotamento e desempacotamento. Mas eu trouxe um outro exemplo que mostra aqui que no caso aqui daria erro. Por quê? Porque reparem que na minha função eu já tenho definido, eu tenho 3 parâmetros, o A, o B e o C. E eu crio uma lista L, eu crio uma variável que tem 3 valores. Quando eu chamo exibe formato e passo ele como asterisco, ele até vai aceitar. Reparem que ele vai então imprimir os valores corretamente. No entanto, quando eu crio mais uma variável com 4 valores dentro, e mesmo assim eu tento usar um asterisco para passar o parâmetro, ele dá um erro. Por que ele dá um erro? Porque ele vai entender que aquilo não pode ser executado, visto que eu tenho uma quantidade N de uma quantidade determinada de parâmetros. Então, isso só vale quando o asterisco está aqui na nossa definição, tá? Se você tentar passar uma quantidade maior do que tem, né, visto que a gente definiu a quantidade de parâmetros na função, ele não vai aceitar. Então, você tem que definir lá na função que você não sabe a quantidade de valores. E para isso, você usa o asterisco. Até aqui a gente viu funções comuns. Existe um tipo de função que a gente chama de função lambda, que eles são utilizadas para quando a gente não quer definir uma função, porque ela vai ser utilizada poucas vezes. E muitas vezes ela é só utilizada para passagem de parâmetro. Olha que interessante, a gente sim pode passar função como parâmetro. E é isso que a gente vai analisar agora. Elas também são chamadas de funções anônimas, tá? Mas também são conhecidas como funções lambdas. E no caso, elas não possuem nome. É bem estranho, né? Confesso que as funções anônimas elas não são tão utilizadas, mas é importante que você conheça o seu conceito. O retorno, no caso dela, é implícito. Você não precisa dar um return. E como que eu faço a declaração dessa função? Eu dou um lambda, argumentos e expressão. Para ficar mais fácil, eu trouxe esse código, que nós temos então, criando aqui uma variável média. Reparem no lambda, essa é a palavra-chave. No caso de funções anônimas, nós não utilizamos o def. Colocamos os seus valores, sum valores. Lembre-se que sum é uma função built-in, que vai ser aquelas funções já prontas. E, no caso, da quantidade, né, de valores. Aqui a gente faz, então, uma média, utilizando a nossa função anônima. Se a gente fosse criar essa função anônima do modo convencional, reparem que a gente utilizaria o def, o média e, no caso, um return já com os valores. Reparem que ela é mais compacta, né? No caso aqui a gente utilizou um problema simples, mas então as funções anônimas elas são bem úteis quando a gente precisa utilizar uma função como parâmetro. A gente vai então para o nosso terceiro teste, tá? Vamos ao quadro então analisar qual será esse problema. Elabore uma função em Python que calcule para o mesmo salário diversos valores com impostos descontados, utilizando o comando while em uma função. Reparem que ele vai, nesse teste, ele pede então uma função em Python. A gente não pode fazer aquela questão declarativa, nós temos que fazer um bloco de código nesse caso. E ele pede também diversos valores. Eu vou ao meu computador. Eu vou utilizar aqui o mesmo arquivo, tá? Mas eu aconselho que você crie um novo. A primeira coisa que a gente vai fazer, então, é pensar no qual vai ser a primeira chamada que nós vamos ter. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pedir o salário para o meu usuário. Então, eu vou colocar salário
vai receber int. Lembre-se que o int, nesse caso, é necessário, porque nós vamos manipular esse valor. Input salário. Ok? Então, aqui ele já vai pedir o salário para o meu usuário. E eu vou criar a função cálculo salário. Essa vai ser a minha função. É convencional que a gente não crie funções após as chamadas. As funções sempre vêm primeiro no código. Por isso que eu vou dar um enter e vou colocar um def cálculo salário, 2 pontos. Eu poderia passar salário para minha função aqui. No entanto, como salário é um tipo de escopo global, não vou passar, tá? Eu vou utilizar ele sem mandar como parâmetro. O que eu preciso fazer? Eu vou admitir que o meu imposto ele é igual a 27, visto que se meu usuário não digitar nada, eu vou conseguir, então, fazer essa conta com 27%. No entanto, eu vou fazer um laço que ele vai poder entrar nesse laço, né, e fazer a execução de quantas vezes ele quer calcular o salário dele de acordo com o imposto, ou ele também pode sair. Então, eu vou dar um while. Lembre que o while ele é utilizado quando nós temos condição imposto maior que 0. Então, essa é a condição para o nosso while, tá bem? Lembre sempre dos 2 pontos, que ele já vai indentar, porque tudo que eu vou escrever agora vai estar dentro desse laço. Eu já defini, então, que o meu imposto é 27%, mas eu vou pedir para o meu usuário digitar esse valor. Então, eu vou dar um input. Ok? Imposto ou sair. O que eu fiz aqui? Eu tô só recolhendo, né, o valor do meu usuário. No entanto, eu vou dar a opção para ele sair também, caso ele queira, caso ele já não queira mais calcular o valor dele. Agora eu vou começar a fazer as verificações. Se eu for fazer verificações, eu vou utilizar o if. Vamos supor que eu não declarei o imposto, então if not imposto. O que eu vou fazer? Eu vou colocar que o imposto é igual a 27%. Mas eu preciso de mais funções, só o else não bastaria. Então, eu vou usar o else, ok? O else, ele precisa da condição. Então, eu vou colocar que imposto for igual a S. O que isso mostra? Então, mostra que o meu valor quer sair, tá? Quando a gente utiliza valores do tipo string, a gente sempre tem que colocar entre parênteses para que ele compreenda. Parênteses não, perdão, entre aspas. Aqui, então, eu vou utilizar break. O break nada mais é que eu finalizo, eu saio do programa. Então, o break é como se fosse uma interrupção, tá bem? Depois, o meu else, eu vou utilizar, então, um else. Porque eu já analisei se o meu usuário não colocou no imposto. Eu já analisei se ele utilizou o S para sair do programa. Agora, o que eu posso analisar é converter, né, esse valor que foi pego em float. Tá? Igual a gente fez no exercício anterior. Então, float imposto. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer o cálculo do salário e já vou apresentar. Reparem que se eu continuar aqui, ele vai estar dentro da indentação do else. Eu não quero isso, eu quero estar fora, eu quero só estar dentro do laço. Então, eu vou dar um print. Ok? Valor final. Eu vou utilizar uma funcionalidade nova aqui, ó. Reparem que eu coloquei abre e fecha chaves com 0 dentro. Para a gente utilizar essa funcionalidade, eu tenho que colocar ponto format. O que vai acontecer? Eu vou pegar esse valor que vai dar na minha conta a seguir e vou atribuir a 0. Então, vai aparecer o valor final do salário. Quando eu der o print, você vai entender melhor. Aí, eu vou fazer a conta, que nada mais é que salário menos salário vezes imposto vezes 00.1, tá? Eu vou, então, compilar esse código pra gente compreender melhor. Ó, salário. Vamos lá. 1.000.
o imposto. Eu vou colocar 10%. O valor final, ele não tá calculando. Float imposto. Deixa eu... Será que eu escrevi errado? Eu vou pegar o código que eu já tenho pronto, porque o nosso tempo tá um pouco corrido, mas é alguma coisa, alguma variável que faltou declarar ou alguma coisa que eu escrevi errada. Como a gente não tem essa questão de declarar as variáveis, muitas vezes ele acaba... a gente escreve errado a variável, ele cria uma variável nova e não era para criar. Então, vamos lá. Imposto 10, ó, valor 900, tá vendo? Eu vou colocar mais um imposto, eu vou colocar 20, 800. E agora eu vou colocar sair. Ele sai, ele finaliza. O break faz essa finalização, tá bem? Essa foi, então, a resolução da nossa situação, problema 3. Como exercício proposto, eu trouxe para você para a gente treinar um pouco mais o for, tá? E entre outros também, outros conceitos que nós vimos até agora. O for, então, ele tem algumas características. Você vai ver que eu vou utilizar diversos tipos e você vai compreender um pouco melhor como fazer essa utilização. A gente vai voltar ao meu computador. Tá? Eu vou apagar aqui e vou escrever esse novo código não tem nenhum tipo de contexto por trás, é só pra gente treinar mesmo o for. Eu vou começar com um exemplo bem simples, ó. For i in range 6. Não esqueça dos 2 pontos. Vou dar um print i. Então eu vou ver o que ele tá rodando se eu coloco 6 aqui em range. Lembrando que o range é uma funcionalidade pra gente, então, criar valores inteiros. Vou dar um aqui. Reparem que ele escreveu os valores de 0 a 5. Isso é muito importante. Quando você utilizar o for e você não fizer uma declaração mais acentuada, o que você vai ter? Você vai ter como retorno, sempre começando em 0 e indo até o valor, nunca abrangendo o valor que você colocou aqui. Agora eu vou modificar. Ao invés de colocar range igual a 6, eu vou colocar range 6. Reparem que range, então, admite mais parâmetros que somente 1. O que isso vai fazer? Isso a gente vai começar em 1 e chegar até o 6, mas não vai abranger o 6. Então, ó, reparem que se você quiser, por algum motivo, criar um laço que vá do valor 1 até determinado valor, lembrando que ele vai chegar até ele, mas não vai abranger, não abrange a igualdade, né? Então, você cria desta forma. Reparem que a gente criou o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. E se eu criar o range dessa forma, reparem que ele também pode utilizar 3 tipos de parâmetros. 6, 0 e menos 1. Neste caso, eu vou estar criando a seguinte sequência. Eu vou começar em 6, então reparem que ele é decrescente e vou até 0, não abrangendo 0, no entanto eu vou dar passos de 1 a 1. Então a minha sequência vai ser descontada a 1. Reparem então que eu comecei em 6, 5, 4, 3, 2, 1. E se fosse 2? Eu abrangeria somente 3 números, visto que o 0 não entra nesse contexto. Será que eu conseguiria criar o usuário conseguiria colocar limite, né? Tanto de começo, quanto de final, quanto de passos? Conseguiria. Então, eu poderia criar um i, por exemplo, int, input, início. Um F, int, input, fim. Eu não vou criar o passo, tá? Mas seguiria a mesma lógica. Então, o meu início, por exemplo, seria 1 e o meu fim seria 10. Ah, perdão, eu tenho que mudar aqui, ó. O i. E eu vou colocar F mais 1.
Por que eu coloquei F mais 1? Porque vamos supor que eu quero abranger aquele número que sempre fica de fora. Se eu quero dar 10 passos, eu vou chegar até o 10. Então, deixa eu só compilar novamente. Então, o meu início é 1, meu fim é 10. Reparem, então, que ele criou a sequência partindo de 1, chegando até 10. Por que ele abrangeu 10 dessa vez? Porque eu coloquei aqui o meu sinal. Eu coloquei o meu valor mais 1, ok? Fazendo um último exemplo aqui, vou fazer uma soma bem rapidinho. Vou criar uma função def soma e vai receber um valor A. Coloquei os 2 pontos, o meu PyCharm já faz a indentação. Vou declarar R igual a 0. Vou fazer um for. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um laço, então, utilizando o meu valor que foi passado por parâmetro. E eu vou fazer a soma, então, desses valores. No caso, eu vou pegar um R, que vai ser igual a R mais I. Tá? O R lá em cima já foi atribuído igual a 0, então na primeira entrada do laço ele não vai ter valor. E nas subsequentes ele vai ter o valor desta soma. E eu vou dar um return R. Agora, obviamente, eu preciso chamar essa função, por isso que está dando erro ali em cima. S recebe soma 4. E eu vou dar um print S. Olha, eu cometi um erro bem grave aqui. Reparem que eu não... Como o PyCharm ele já vai manter na indentação que a gente está utilizando, né? Eu não tirei o return fora da indentação, por isso que deu erro. Tá? Reparem, então, que a minha soma foi 6. Que eu somei, então, os valores 1, depois 2 e 3. Obviamente, somando 1 mais 2 e 3 mais 3. Então, a gente conseguiu. Mas a indentação é importantíssima. Ó, eu vou até dar o recuo de novo. Como se ele estivesse dentro do for. O que ele vai me retornar? 0. Tá? Por quê? Porque a gente acabou não fazendo a condição necessária, visto que ele estava dentro de uma função que ele não poderia estar. Então, essa primeira aula, ela tem muito desse contexto. Toda essa questão da gente conseguir, então, fazer essa codificação com Python, que é uma linguagem simples, claro, no entanto, a gente tem que tomar esse cuidado. Quando a gente abre e fecha chaves, é um pouco mais fácil. No entanto, a gente tem que tomar esses cuidadinhos. E você viu, então, que nesse exercício proposto, eu tentei mostrar bastante formas de você utilizar o for, tá? Com range, você até mesmo o usuário sendo determinando este valor. Eu vou deixar um momento para dúvidas, tá? E daqui a pouco eu volto, então, para responder, caso tenha dúvidas, e também para a gente encerrar a nossa aula.
tivemos nenhuma dúvida, então, e a gente vai partir para o recapitulando. Vamos, então, analisar quais foram todos os conteúdos vistos na aula de hoje. A primeira coisa que a gente analisou na aula de hoje foi as características das linguagens Python. Tá? Então, nós vimos que ela é uma linguagem com tipagem dinâmica, ela é forte, ela é robusta. Então, todas essas são características delas, além da indentação, que é muito importante, tá? E também, entre outras. Vimos também as declarações de variáveis, que você analisou, que é um pouco diferente de outras linguagens, como o C, o Java. Por quê? Porque nós não definimos o seu tipo. Quem faz isso é o interpretador. E no caso, as variáveis também são objetos. A gente tem operações sobre elas. Vimos os condicionais, o if, o if e o else. Então, se você precisa tomar uma decisão para fazer determinada parte do código, a gente tem esses condicionais. O repetição ele então, quando você precisa repetir N vezes aquele código. Quando você sabe a quantidade de vezes, você utiliza o for. Se você não souber e precisar de uma condição para isso, você usa o while. Vimos funções, que então é a questão da gente blocar o nosso código. A função ela é bastante utilizada para códigos que se repetem diversas vezes durante a execução de um programa. Também é utilizado para a gente dividir o nosso problema em subproblemas, e além de trazer clareza ao nosso código. E por último, as funções anônimas, que no caso são funções que não têm uma definição, não possuem o nome. Por quê? Porque elas são bastante utilizadas quando elas só acontecem uma vez ou quando elas são passadas por parâmetros, tá bem? Então, esse foi os nossos conteúdos da aula de hoje. A gente fica por aqui, então. Na próxima aula a gente volta e a gente vai tratar basicamente de alguns grandes tipos de algoritmos de busca e ordenação e também de algumas estruturas de dados visto em Python. Também eu fico por aqui, espero que você tenha gostado da aula, espero que você tenha aprendido e caso ficou alguma dúvida, a gente responde na próxima aula, também? Então podem enviar também. Eu fico por aqui, um abraço e até mais.